Boa noite, irmãos. A graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. O André me pediu para trazer aqui uma breve reflexão para a igreja do Senhor, né? E eu gostaria de refletir sobre o texto que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 13, em diante, que diz assim, ó: Atendei agora, vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Queridos, acho que é do conhecimento dos irmãos da igreja que eu trabalho na área comercial, né, e que a gente visita muitos clientes, e nessas visitas a gente tem participado aí dos assuntos do nosso tempo, né, que agora é o corona, é a política. E é interessante observar que nessas conversas, né, todo mundo tem sua opinião, sua posição, mas em todas essas conversas há um consenso entre todos, que ninguém sabe como será o dia de amanhã. Não tem como prever, né, o futuro da economia do nosso país, não tem como prever sobre esse vírus, não tem como prever o que pode acontecer amanhã. E querendo entender o meu tempo de hoje, né, eu comecei a pensar, me veio na memória esse texto de Tiago, né, que era um texto também que Tiago estava ali transmitindo da parte de Deus para o povo de sua época, né? E se a gente for olhar esse texto, se a gente for analisar ele, a gente vai ver que ele é bem atual nos nossos dias de hoje. Essa mesma indagação, esse mesmo questionamento incerto das pessoas é o que Tiago vai propor aqui nesses 3 versículos que eu acabei de ler para os irmãos da sua época, para tentar fazer com que eles entendessem o seu tempo e quais eram as expectativas para o futuro. E é interessante a gente olhar para o texto, né, que Tiago, ele vai, nesse versículo 13, ele vai chamar a atenção dos irmãos, porque o contexto desse texto, Tiago estava falando para os irmãos, né, que são professos, irmãos judeus que estavam na dispersão e que agora tinham crido em Cristo. Então Tiago vai, né, trabalhar ali eles, esclarecer para eles e fazer com que eles entendam que nós somos totalmente dependentes de Deus e que o nosso futuro ele está nas mãos de Deus. E o primeiro versículo vai dizer assim: Atendei agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Aí Tiago vai dizer assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quando nós lemos esse versículo aqui, nós podemos pensar, mas que mal existe em planejar, que mal existe em decidir sobre os nossos negócios, que mal há nós queremos entender o nosso planejar, o nosso futuro. Não há mal nenhum nisso, né? O que há de errado é viver e projetar a nossa vida sem depender totalmente desse Deus maravilhoso. A questão principal, quando o Tiago chama a atenção dos irmãos ali, é que ele estava falando para cristãos confessos,
mas que na prática do dia a dia eles não colocavam ali os seus planejamentos e decisões na presença de Deus. Ou seja, na teoria eles eram cristãos, mas na prática vivia como se não, se Deus não existisse. E assim, nesse texto aqui a gente vê que muitas das vezes as nossas preocupações elas são voltadas para o ter e para o nosso próprio para desfrute da nossa própria vontade, né? Todos os nossos esforços são concentrados em coisas que às vezes, né, não poderá nos ajudar no dia de amanhã, por exemplo. Então, nós vemos Tiago aqui ali exortando os irmãos para alertá-los sobre o dia de amanhã. Que nós não temos que ter o cuidado de pensar que nós dependemos de Deus para viver o dia de amanhã. Mais uma vez eu repito, não tem problema nenhum planejarmos, né, decidirmos sobre os nossos negócios, sobre o nosso tempo, planejar o nosso futuro. O erro está em não viver na dependência de Deus, buscar viver na dependência de Deus. E era essa mensagem que Tiago queria transmitir para os irmãos, e hoje também é uma mensagem que nós temos que transmitir. Que tudo isso que está acontecendo já era uma coisa que já nos foi avisado na palavra de Deus. Para nós cristãos não precisamos de um vírus para nos mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, né, a nossa brevidade, que é a nossa vida. Nós entendemos pela palavra de Deus e a palavra de Deus deixa claro isso para nós, para vivermos o nosso dia de hoje, né, e no dia de amanhã depender da vontade soberana de Deus. E aí Tiago faz uma pergunta que é a mesma pergunta que as pessoas estão hoje fazendo, né? O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Como será o nosso dia de amanhã? Quem pegará o vírus, né? Quem sobreviverá a esse vírus? Então, Tiago deixa bem claro que nós somos como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, ou seja, uma ótima oportunidade para nós estarmos evangelizando e falando, né, daquilo que Tiago agora vai fortalecer os irmãos, né? Tiago, se a gente for usar palavras aqui minhas, parece que ele joga um balde de água fria nos irmãos, né? Mas aí, graças a Deus, vem o versículo, ainda no versículo 15, né? Tiago vai dizer: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Então, ou seja, Deus é soberano, né? Deus é maravilhoso, Deus é um Deus zeloso, e ter o futuro nas mãos dele é certeza de vitória, né? Independente do que vai acontecer, do que sobrevirá às nossas vidas, com Deus, confiando no Deus, dependendo de Deus, a nossa vida futura, independente de vírus ou não, de economia ou não, nós seremos grandemente abençoados, porque Deus disse isso, né, na sua palavra, que aqueles que creem nele serão abençoados, independente das circunstâncias. E é isso que nós devemos dizer esses dias. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós iremos fazer o que está debaixo da vontade de Deus. E, queridos irmãos, que nesses dias agora que nós estamos passando, nós possamos ser orientados pelo Espírito Santo para anunciar essa mensagem de esperança para aqueles que muitas das vezes não têm resposta para essa pergunta: o que é a vossa vida, né? Como será meu dia de amanhã? Se Cristo estiver na sua vida, com certeza haverá esperança para o dia de amanhã. Com certeza haverá esperança para o dia de amanhã.
O segredo, o foco nosso não deve ser a pandemia, não deve ser a crise política, seja ela religiosa ou de qualquer outra natureza. Nosso foco tem que ser Cristo. Se Cristo quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, que esse seja o foco das nossas vidas nesses dias. Uma ótima oportunidade para estarmos evangelizando, falando do amor de Jesus, de que há esperança, de que no dia de amanhã há esperança. Deus sabe como trabalhar na vida das pessoas. Para manifestar a sua glória, Ele pode muito bem usar esse vírus para manifestar a sua glória. Ou até mesmo para cumprir aquilo que Ele mesmo já disse quando estivesse os dias breves da sua volta. Eu vejo, quando eu leio lá no Egito, Ele enviando as pragas e ali cegando o entendimento de Faraó só para manifestar a sua glória. E é isso que eu estou enxergando no nosso tempo hoje. Não estou querendo dizer que Deus mandou vírus, mas Ele permitiu. Está dentro da sua permissão que esse vírus surgisse, que fosse um inimigo invisível e que fizesse as pessoas refletir sobre a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa brevidade que é a nossa vida. Então, meus amados, que Deus esteja abençoando grandemente as nossas vidas. Foquem em Deus, foquem em Cristo e não se deixem levar pela o medo, né, que a gente tem assistido esses dias com as notícias aí das mortes, do que tem acontecido sobre esse vírus e a crise na política. Então vamos focar em Cristo, essa é a minha mensagem principal dessa noite. Vamos focar em Cristo e ter esperança nele, que o nosso futuro é certo. Né? Não é um futuro incerto, é um futuro certo, com esperança. Amém? Eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, ó Pai, porque nós não somos merecedores da sua graça, da revelação da tua palavra, mas o Senhor achou, ó Pai, graça em nós e nos abençoou com entendimento e tem falado aos nossos corações, mesmo, ó Deus, com os nossos pecados, mesmo com, às vezes, a nossa frieza de coração, ó Pai, mesmo, ó Pai querido, quando nós não entendemos o nosso tempo, o Senhor ainda continua sendo misericordioso e nos abençoando. Pai, abençoe a tua igreja para depender do Senhor, para confiar os seus dias no Senhor, para confiar no futuro no Senhor, porque no Senhor há esperança, Pai. E é isso que eu gostaria nesta noite, que o Senhor nos abençoasse. Abençoe o nosso coração, ó Deus. Cuida da nossa vida, Pai. Livra-nos, ó Deus, do que é mal e nos ajude a fazer o que é bom. Ó Deus, nos ajude a anunciar ao Senhor para tantas vidas que estão, ó Pai querido, desesperadas, com medo, sem saber o dia de amanhã. Nós temos, ó Deus, em nossa vida, o Senhor para revelar. Então, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai querido, a tua igreja, aonde estiver um agora, abençoe grandemente, ó Pai, a tua igreja. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha visitar o teu povo, de uma forma especial, trazendo a tua paz e esperança, ó Deus. Que os dias serão melhores, que os dias serão abençoados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Um grande abraço a todos, Deus abençoa e espero que logo possamos estar juntos novamente para cultuar esse Deus maravilhoso que sabe trabalhar na vida da humanidade. Amém? Que Deus possa despertar em nós o desejo de podermos estarmos juntos novamente, cultuando e adorando a Ele juntamente com os irmãos. Deus abençoe, um grande abraço a todos.